A pessoa que tem repertório, ela consegue conversar com qualquer pessoa. E sobre qualquer assunto, né? Mas para ela ter esse repertório, ela precisa consumir, ela precisa receber, ela precisa ter esse acesso, né, a esse conteúdo. Isso é importantíssimo em qualquer área, em qualquer lugar. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é um dia que eu estou animadinho, então vamos fazer um react aqui de alguns vídeos. Na verdade, eu estou com 3 assuntos aí que estão na minha lista que eu quero retomar. Eu comecei a gravar um vídeo que vai ser muito legal, que vai sair em breve, sobre a biografia de São Tomé. Para você que nunca ouviu falar, só acha que ele é o apóstolo que duvidou, você não sabe nada da vida de São Tomé. Você não sabe qual era a profissão dele antes de ser apóstolo. Você não sabe que ele esteve no Brasil. Sabia disso? O outro assunto, que é o que eu vou falar hoje, tem a ver com algo muito interessante também, que é a mudança de estilo de vida que tem acontecido com uma certa frequência no Brasil. E eu considero que é algo muito interessante. Por quê? Principalmente porque a evolução da tecnologia, a evolução da inteligência artificial tem mudado, inclusive, profissões. E eu sou um adepto do home office, né? Muitas funções que eu realizo podem ser feitas de qualquer lugar. E algumas pessoas têm divulgado esse estilo de vida, é uma coisa que eu considero assim espetacular. Eu vou mostrar aqui algumas experiências de vida de pessoas que têm divulgado isso e que eu tenho acompanhado. É claro que isso não é para todo mundo, é claro que não é fácil de fazer, mas existe uma possibilidade. E isso já é algo muito positivo. Bom, então, eh, tem vários assuntos que eu quero falar, né? Esse é um dos problemas que eu tenho aqui como criador de conteúdo, porque eu não faço um roteiro para os meus vídeos, mas eu crio ali algo que é a mensagem que eu quero transmitir e vou desenvolvendo isso de forma natural, digamos assim. E isso acaba sendo ruim no final, porque eu me perco um pouco, às vezes fujo do assunto, esqueço algumas coisas importantes que eu queria ter falado porque eu não anotei, mas isso faz parte também dessa naturalidade, né, dessa minha autenticidade que eu quero trazer aqui no meu canal. Então, nesse momento, talvez eu faça um corte depois desse vídeo e coloque ali em vídeos separados. Mas para você que acompanha meu canal, que gosta do meu conteúdo, esteja à vontade para comentar, para dar a sua opinião, para me criticar, se você quiser. Enfim, a minha ideia aqui, como eu sempre digo, é trazer um conteúdo relevante e um engajamento com pessoas que tenham os mesmos interesses, né? A ideia é ser útil. E às vezes eu tento trazer um pouco ali da minha opinião, da minha vivência. É claro que nem sempre isso é interessante para todo mundo, mas, enfim, quem é interessante para todo mundo o tempo todo, não é mesmo? Então, eu vou continuar nesse momento falando sobre aquela questão do estilo de vida. Uma coisa que eu notei, talvez seja só uma impressão, mas eu tenho sentido que muita gente tem buscado uma vida mais tranquila, mais rural, digamos assim. No primeiro vídeo que eu falei sobre isso, eu comentei sobre uma influencer que eu tinha visto no Instagram e que contava uma experiência que ela teve na casa de uma amiga, visitando uma amiga que mora em um lugar bastante isolado. Eh, no primeiro vídeo, eu acho que eu até exagerei um pouco ali no que eu estava tentando explicar, mas eu achei o perfil dessa influencer novamente e vou trazer aqui para a gente ver juntos esse vídeo que foi o que deu esse start para mim, né? Esse convite a entender esse movimento. Que depois eu lembrei de algumas outras situações que eu também vou trazer aqui hoje, que endossam essa tendência que eu estou percebendo com relação a pessoas que querem
uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, né? Uma vida com mais contato com a natureza. E é algo extremamente importante. Então, vamos ver. Vou começar com esse vídeo da Luísa Moraleida. Moraleida. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui com vocês. Esse é o perfil dela. Inclusive, parabéns aí pela sua decisão. O pouco que eu conheço, já vi algo muito positivo nesse, como eu posso dizer, nessa coragem, né? A coragem de assumir algo que é completamente diferente do padrão, do que é o normal. Se isso é bom ou ruim, não sou eu quem vai dizer, mas aqui na bio dela a gente já vê, né? Larguei o meu nada para viver de tudo. Jornalista, yogi, escritora e nômade desde 2018. Aqui, Um ó. ano sem ver minha melhor amiga e hoje Esse finalmente aqui. ela tá vindo conhecer minha casa. Dia muito feliz por aqui. Bora descer pra recebê-la. Ela é a sua amiga que mais veio aqui, só não conhece a nossa casa. É, uns 6 minutinhos a pé até a praia. Animadíssima. Vem ela. Dá pra ver um mínimo pontinho se aproximando. Tá esperando aí? Porra, borrachudo pra caraca. Tá grosso. E eu colocando minha amiga em situação delicada, que o mar não tá lá aquelas coisas não. Viagenzinha chata. Olá, minha amiga. Vem ela. Vale brócolis. Isso. Tchau, Gabiru. Obrigada por ter trazido minha sósia. Uma amizade bonita, né? Tem um carinho muito grande ali pela amiga. E que coisa bonita ver essa paisagem, né? É um lugar que eu gostaria de morar. E eu digo isso hoje, porque se fosse ali há uns 5 anos atrás, antes da pandemia, talvez, um pouco, eu, eu me dizia um cara completamente urbano, né? Que gostava do cinza dos prédios e dos carros e do asfalto e das facilidades, né? Da cidade, da tecnologia e do iFood e do Uber e do supermercado. Mas hoje eu percebo que eu tenho essa necessidade. Não, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, mostrando os bastidores aqui de onde eu moro. E vou conversar um pouco com você enquanto eu arrumo a casa. Hoje é domingo, Dia das Mães, e tem uma louça para lavar aqui, então nós vamos conversar enquanto isso, ok? Bom, aqui no fundo vocês estão vendo o meu chroma key improvisado, a minha janelinha meio e a parede aqui do meu quarto. Nessa câmera 2 aqui, vocês veem a visão da minha mesa de computador. Então, aqui tem uma pia e aqui tem a máquina de lavar. Atualmente, esse é o lugar onde eu moro. Para mim é suficiente, né? Como sou sozinho, não tenho nenhum um pet para dar ração, como diz a minha avó, então para mim é mais do que suficiente. Coisas muito simples, um lugar pequeno e é o que temos para hoje. Talvez tenha um barulho da pia, mas a ideia é que a gente converse aqui enquanto eu faço outras coisas. Bom, Dia das Mães, hoje, né? Eu, de forma muito discreta, digo que eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe, não tenho uma relação muito boa com a minha mãe, então não é aquele. Para mim, não é aquele momento, né, de recordação, homenagem, não sei o quê. Bom, é uma circunstância aí da minha família que é um pouco diferente, né, do normal. Atualmente eu tenho me questionado muito sobre essa questão profissional, né, essa questão do que é ter uma profissão, do que é realizar um trabalho profissional, do que é a entrega por um valor financeiro, né, o monetário. Isso é algo que me incomoda muito há muito tempo.
Mas, nos últimos tempos, eu tenho percebido que é um problema mais comum do que parece, né? Tem muita gente que tem esse mesmo questionamento. E eu sempre achei que fosse algo, um problema meu, especificamente por causa da minha vivência, né? Da experiência religiosa que foi frustrada, uma vocação. E, né, para quem não sabe dessa história, eu tive uma experiência na vida religiosa, né, numa instituição franciscana. E eu fui muito novo para lá, né? Estava prestes a completar 16 anos e passei boa parte ali da minha adolescência, no auge da puberdade, numa vida muito rigorosa. Na vida religiosa ela tem essa coisa de cumprir horários, né, de fazer cada coisa no seu devido tempo. E tem uma disciplina mesmo quase que militar, né? Para quem não sabe, existe isso. Infelizmente, hoje em dia tem uma moça aí que está famosa no YouTube, né? Porque ela fala mal da experiência que ela teve em uma instituição religiosa. E ela começa a contar um monte de história absurda, assim, né? De abusos e de pessoas maldosas que queriam sacanear, não sei o quê. E assim, é claro que isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso não aconteceu com ela. O problema é generalizar, né? Achar que é sempre assim, em todos os lugares é assim, e não é. Na verdade, a vida religiosa tem essa busca por virtudes, e a disciplina é a primeira delas, né? Ninguém consegue crescer, evoluir se não tiver disciplina. E isso é algo que também é muito raro hoje em dia, porque as facilidades que nós temos nos levam a não ter disciplina, né? Eu consigo resolver as coisas muito facilmente. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso mudar, eu não preciso me disciplinar. A vida religiosa, ela traz isso como um valor muito importante. Enfim, isso foi só um contexto, né? Eu estou contextualizando o porquê desses meus questionamentos. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos meses, porque assim, a gente tem a gente construiu uma visão errada das coisas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa explosão do marketing digital, né? Essa galera que quer vender soluções. Há uns anos atrás era muito interessante, né? Porque eu me lembro perfeitamente disso. E essa galera aí, né? Os coaches que vendem curso de como vender curso, eles tinham uma espécie de slogan que deixava isso muito claro, que era assim, criar um problema que a sua solução resolve. E eles fizeram isso muito, né? Durante muito tempo, que hoje são os gigantes no Brasil do marketing digital, eles fizeram isso descaradamente, assim, né? De criar ali aquele contexto, uma espécie de desejo no seu público, para oferecer algo que as pessoas não precisavam. E quando a gente vai colocar isso na prática, né, não é tão fácil quanto parece. Quando você vai lidar com as burocracias, por exemplo, de abrir um negócio ou de criar um produto, são as linhas miúdas, né, que esses influencers não falam. E eles também não se comprometem em resolver isso, né? Então tem muita gente que cobra aí o olho da cara por uma mentoria, por uma consultoria, e é só para dar um cheiro ali, né? Um gostinho de quero mais de algo que eles não resolvem, na verdade. Isso é um problema grave. E é um assunto que tem sido muito falado também ultimamente, né? Que é essa questão da diferença da visão profissional da geração Z. Que os jovens ali na faixa de seus 20 anos, eles não têm aquela mesma busca que os millennials ou as gerações anteriores tinham com relação à lealdade, né? A criar uma carreira dentro de uma empresa e se desenvolver. Isso leva tempo, justamente porque a geração Z tem essas facilidades, né, da tecnologia. E é justamente por isso que eles não querem se adaptar, né, ou enquadrar ali em um formato antigo. Eu vejo muita discussão, por exemplo, sobre home office, né? Tem muita gente que ainda bate nessa tecla de que o trabalho presencial é melhor que o trabalho
todas as funções têm que ser presenciais e tal. Isso para mim é um absurdo, né? Nesse ponto, eu vejo com a mesma visão da geração Z, que é o seguinte: muitas funções não precisam ser presenciais. Não são todas, evidentemente, mas se você tem ali uma clareza do que é a entrega e do que é o processo que deve ser realizado por cada profissional, o home office é uma vantagem para todo mundo, tanto para a pessoa que executa a atividade ali, o operacional, quanto para quem é o gestor, né, para quem está na parte de estratégia. Sempre é melhor, claro. Você precisa ter um processo bem definido. E tem muita gente falando sobre isso. Quer dizer, eu não sei se é muita gente, né, mas eu acompanho algumas pessoas que falam sobre isso. E eles têm uma visão muito interessante. Porque faz sentido, né? Estou acompanhando um canal aí de um empresário que o cara mudou para o meio do mato. Ele mora na roça, no interior de Minas Gerais, e ele está fazendo vídeos sobre essa circunstância dele, como ele montou uma empresa, como ele faz ali o seu dinheiro, né, digamos assim, e como ele escolheu esse estilo de vida, que é algo que me parece muito em alta atualmente. E eu tenho visto que muita gente tem feito essa migração aí. Isso que eu estou chamando de êxodo urbano, né? Muitas pessoas que têm algumas profissões que facilitam isso estão fazendo isso. E eu acho que é uma tendência dessa geração 30 mais ali que adoeceu, né, por causa do estilo de vida e hoje tem essa necessidade. Eu vejo isso de uma forma muito positiva porque tem um sentido talvez espiritual nisso, né? E não é só católico, não. Tem muitos católicos, eu tenho vários exemplos de católicos que também fizeram isso. Esses em particular porque têm famílias grandes, com muitas crianças, e buscam um tempo de qualidade para essas crianças, né? A liberdade de viverem soltas, sem, é, sem essa correria, sem esse perigo da cidade grande. E isso faz muito sentido para mim. É muito melhor que uma criança viva sem conhecer essas tecnologias, essas novidades, essas facilidades e esse ritmo, do que as crianças que hoje vivem presas em telas, né? Infelizmente. Mas não é só com essa visão católica. Tem muita gente que não tem essa visão católica, pessoal mais voltado ali pro naturalismo, né? Ou para pessoal que faz yoga. E eles têm também essa busca, talvez, em algum sentido, pelo mesmo resultado, ou pelo mesmo objetivo, que é ter essa paz, né? Esse silêncio, ou essas coisas que esses lugares trazem, né? Esse vídeo mostra isso de uma forma muito bonita. Vamos continuar. Ele falou onde você tá. Cheguei. Em 5 minutos eu tava lá na casa de Rony. Chegou rapidão. Legal, né, amiga? Ai, acho que eu quebrei o ovo. Amiga, seja bem-vinda. Não, amiga, desencana. Casinha linda! Amor, você fez almoço pra receber a Lu? Quem fez o arroz foi você, eu só fiz a omelete e a lentilha. Com tofu. E com a Lu. Vamos almoçar pra finalizar. Continue nos acompanhando que amanhã tem mais. E aí, parece comigo ou não? Deixe nos comentários. Outros vídeos dela nesse lugar, né? Ela conta que ela fez muitas mudanças na vida dela, com relação a propósito, com relação à profissão. Bigode que mora tocada, ilhada, numa comunidade caiçara, que só chega com 1 hora de barco com 13 quilômetros de trilha. Tá ligado, tá ligado. Olha só que interessante, né? A gente vê uma mulher absolutamente saudável, jovem, com inúmeras possibilidades ali de carreira, né? De construir uma vida, que de repente ela se rende a essa vida, né? E mostra, claro, uma beleza
dessa vida simples na roça, digamos assim. Não é bem uma roça, né? Acho que é uma ilha, alguma coisa assim, mas é um lugar do campo, né? No campo. E tem todas essas questões que são abandonar facilidades, né? Por que que eu posso não ter um fogão, um micro-ondas? Numa ilha talvez não se tenha supermercado, né? Então isso traz uma certa dificuldade ali para a vivência do cotidiano. Esse cara é lindo demais. Isso é legal, né? Porque ela tá lá, mas ela tá trabalhando, ela tá dando uma aula de yoga, né? Então ela tem uma profissão que traz ali um sustento, é algo que ela gosta de fazer, acredito, e traz uma certa qualidade de vida, né? Com relação ao exercício físico, à meditação. Então ela se identifica com isso e ela realiza isso profissionalmente. E isso permite que ela tenha essa liberdade de ser uma nômade. Mari Brócolis. Mas, mais uma vez, parabéns. E aí, amiguinha? Como você tá? Melhor agora com vocês. Bonitinha. Muito bonitinho. Assim, né? Essa era a parte interessante do vídeo que eu vi e que me chamou a atenção para algo que eu já tinha percebido, na verdade, que era essa busca de muitas pessoas por esse estilo de vida. Bom, um dos vídeos que eu já tinha visto há um tempo atrás, que eu acho muito interessante sobre esse tema também, é um vídeo do Luigi mostrando o rancho que ele comprou, né? E o Luigi, para quem não conhece, é um cara que trabalha há muitos anos aí na internet com marketing. Ele participou de uns projetos bem grandes como o Não Salvo, né, o Não Ovo. Ele tinha um podcast chamado Rebobinando, que também fez muito sucesso, falando sobre cultura pop. E recentemente ele se converteu ao catolicismo, né? Eu até fiz um vídeo reagindo e comentando a essa história que ele conta sobre a conversão dele, algo muito bonito. E embora o Luigi tenha uma mentalidade ali muito confusa, às vezes, com relação à política, ele tem uma visão de amor ao catolicismo. E ele é uma das pessoas que aderiu a esse estilo de vida, digamos assim, porque ele resolveu sair de São Paulo e voltar para o interior, onde a família dele mora. E ele comprou um rancho lá, ele fez um vídeo falando sobre isso, porque é de fato algo que as pessoas buscam sem reconhecer, de certa forma. Eu era uma dessas. Eu achava que a vida na cidade era a melhor coisa do mundo há uns anos atrás. E hoje eu também sinto falta desse ambiente silencioso, desse contato com a natureza. Esse vídeo do Luigi é muito legal porque ele mostra o rancho dele. Ele não mora lá, mas ele tá lá todo final de semana. Ele gosta de levar os amigos e a família para fazer churrasco e tal. E, e é um estilo de vida que abre mão dessas facilidades, dessa correria da cidade grande e traz muitos benefícios também, né? Eu acho que isso é a essência do que eu estou querendo dizer, porque parece que as pessoas estão percebendo as vantagens dessa vivência no campo, digamos assim. Não necessariamente uma vida rural, mas uma vida de contato com a natureza, de silêncio, de tranquilidade, como era antigamente, né? Então, hoje nós temos tanta tecnologia, tanta facilidade, tantos bens de consumo, que as pessoas podem abrir mão disso. E a impressão que eu tenho é que as pessoas estão percebendo os benefícios de abrir mão disso.
né? Por que que os nossos avós viviam tanto, né? E eram tão felizes ali mesmo com as dificuldades? Por quê? Como é que as pessoas viviam sem micro-ondas? Como é que as pessoas viviam sem fralda descartável e tinha uma penca de filho? Minha avó teve mais de 10 filhos, minha avó paterna. E ninguém reclamava, né? Ninguém precisava ir xingar muito no Twitter, pelo contrário, as famílias se ajudavam, né? Tinham ali de fato uma rede de apoio, porque entendiam, se solidarizavam, realmente tinham uma vida comunitária, né? Então, vamos ver aqui o vídeo do Luigi. Eu não vou ver o vídeo todo porque ele é muito longo, mas a gente vai pegar aqui alguns trechos que são interessantes. 8 horas da noite, os pescadores já chegaram. Olha lá, ó. Fogãozinho a lenha. Isso aqui é o macalézinho, ó. E aí, macalé, dá uma olhada aqui. Sai de boa. Que nortão. Esse daqui é, sem brincadeira, o melhor cozinheiro que eu conheci na minha vida. Mentira, sim. Grande Alexandre, não é? Mentira. E aquele ali Preparado pra amanhã, já tá. é o sócio aqui, ó. Chascado, meu irmão. Que vale, deixa eu ver. Acabei de preparar pra amanhã já, hein? Tô com narizada, vai chorar. O que vai ser o rango hoje? Douradinho de feijão, Ai, papai. um arroz, um papavão. Olha lá. Então é isso, amanhã de manhã, estão tudo acordar. Que hora que vai acordar? Que hora amanhã? Amanhã vamos acordar às 5h30, mais ou menos. 5h30 da manhã estão acordados. A gente já vai começar a ligar a câmera aqui para mostrar para vocês como é que é a rotina aqui no Rancho Bom. Começa na sexta-feira e vai terminar no domingo, tá certo? É isso, acompanhe. Próximo take, talvez seja o arroz ali, ou talvez seja... Olha quem tá aqui. Até amanhã cedo. Não, tinha que até amanhã cedinho, né? Fazendo aí, Macalézinho? Pra fazer o líder, que eu vim lá. Fazer o quê? Pra acabar o líder aqui, ó. O líder é o quê? Pra colocar o fio aqui pra pescar o tucunaré. Colocar o líder aqui, o snap aqui. Aí coloca a isca no snap e pronto. Aí, ó. Esse é o líder. É. Posso queimar aqui amanhã, pode quebrar folha. Qual quebrar foi? Amanhã pode quebrar folha cedo. Amanhã esses franguinhos vão estar dormindo e vou estar lá embaixo pescando já. Que hora que eles acordam? Que hora que eles acordam aqui? Eles acordam tarde mesmo ou cedo? Amanhã eles vão guardar lá pra 7 horas, mas vão tomar cachaçinha. 7 horas? 7 horas é a hora que o barco vai estar na água já. Vai zero álcool, filho. 7 horas o barcão tá na água. O negócio é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora que pescaria não é brincadeira, tá? Vocês acham que o quê? O cara chega aqui no... Isso é uma coisa que é notável, né, nesse ambiente ou nessa realidade. No interior, as pessoas vivem assim. Antigamente, tudo era assim. E o que eu percebo que é a grande diferença de uma vida urbana? O que tem aqui nesse lugar que não tem em uma cidade grande? Do meu ponto de vista, é essa coisa da presença. Quando você está num lugar que você não tem telas, que você não tem notícias ali aparecendo o tempo todo, notificações apitando o tempo todo, você é obrigado a ter a consciência do momento presente. Você está presente naquele momento. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Até tem, né? Se você tentar se esconder. Mas ali, se você abre mão dessa realidade da tela, da tecnologia, da internet. Aqui eles têm internet, obviamente. Eles têm um celular que está gravando. Mas o intuito é estar naquele lugar. E eu digo isso porque a parte da minha família, a família do meu pai, eles fazem, por exemplo, todo ano tem uma festa da família. E eles se reúnem em uma chácara. E é um fim de semana que a galera tá lá simplesmente para estar lá. Não simplesmente. Simplesmente para estar com aquelas pessoas. Para conviver com aquelas pessoas. Então vem os tios, vem os primos do Brasil inteiro. Tem gente do Nordeste, tem gente de Goiás, tem gente de Tocantins. E eles vêm para se reunir e passar tempo juntos. Essa é a
a grande característica dessa realidade. No interior, nessa vida rural, digamos assim, nessa vida do campo, as pessoas percebem mais o momento presente. E isso é um ciclo natural. Pescar, por exemplo, é um grande momento para isso, porque você precisa ter paciência. E nesse momento ali de estar forçado a ter paciência, você contempla a passagem do tempo no seu ritmo normal. O que a tecnologia tirou de nós tem muito a ver com isso. É uma falta de percepção ou uma percepção distorcida de como o tempo passa e de que é natural que o tempo passe. É natural que nós envelheçamos. E aproveitar o tempo é algo crucial. Muito se fala sobre isso em meios católicos porque se torna até um pecado, né? Não aproveitar o próprio tempo por ociosidade ou por estar fazendo coisas que você não deveria estar fazendo é o pior desperdício do mundo. O tempo não volta, o tempo não tem preço. Então, todo tempo perdido é um arrependimento no futuro. Então, eu acho que esse é o grande quê da questão, que é essa contemplação de como o tempo passa. Vamos continuar. Sai de serviço. Pra pegar o carneiro, eu perco o emprego. Tá certinho. Eu perco o emprego e vou buscar as carneiras. Eu saio de serviço, pai. Vai ter que ir lá buscar. Ô, Macalé, vem aqui pra conversar, Naruto. Tudo certo. É a legenda é japonês. Eles estavam falando japonês e a legenda é japonês, entendeu? Na tua opinião, quem é o mais forte, Naruto? Quer que eu faça 5 ou 4 só? Não, fala então, top 3. 3? Só 3 vou falar? Minato. Já errou. Não, o Minato, vou colocar o Minato. O Madara. E o primeiro. Isso é bastante temporada? Não dê filme aqui. Tô filmando, filho. Ó, Como é que tá o fritar fogo? ou não? Explica como é que é o negócio do fogo. Você bota o fogo aqui, mas tem que pegar na aqui. frente, uma lenha, um suspiro lá e joga o fogo aqui. Ó. por atrás, não. É. E o Nortão, o que você tá vendo? Vamos ver o ovo. Vamos ver o que... Ué. Quem tem Eu nunca vi um cara... Do nosso ranchinho. Bora. Já tem o primeiro acordado aqui. Senhor Macalézinho. Lavando a louça, Macalé. Bom dia. Que horas vocês vão sair? Tá acordado, mas... Sempre. O pescador... A mentira do pescador já começa no dia anterior. Né? Falando que vai acordar cedo pra ir pescar. Isso é sempre a mesma história. Mostrar aqui um pouco. Depois eu vou dar um panorama geral, mostrar ponto a ponto do rancho. Mas ó que... Inclusive, isso é outra coisa que eu considero interessante, né? Porque no campo é muito normal as pessoas acordarem muito cedo, antes do nascer do sol. E na cidade parece que isso não tem sentido. Claro, as pessoas acordam cedo na cidade também, porque precisam, né, começar ali seu trabalho cedo. Mas o campo, isso tem um valor mais significativo ainda, porque existe essa contemplação do nascer do sol. É algo que é um exercício muito interessante, né? É até um exercício de fixação no momento presente, porque quando a gente contempla o nascer e o pôr do sol, a gente tem uma percepção do que é a eternidade. Nós podemos ter essa certeza da estabilidade dos dias, né? A gente tem a certeza de que depois da escuridão nascerá um novo dia, um novo sol. Aquele sol que se põe, ele vai nascer de novo amanhã.
dando uma nova oportunidade. Então, se algo não está dando certo, calma, cara, calma. Amanhã a gente tenta de novo. Então, essa é mais uma realidade que o homem do campo tem, né? Essa contemplação constante do que é o infinito, o transcendente. A estabilidade da natureza faz bem para nós. Bom, esse fim de semana apareceu para mim aqui alguns vídeos da Luciana. Ela é uma gerente de RH, né? Ela faz recrutamento, seleção, que tem um canal no YouTube que está crescendo bastante. E ela fez alguns vídeos, né, bastante interessantes, com algumas verdades duras, digamos assim, né? Porque ela fala sobre questões internas de empresas, principalmente na parte de recrutamento e seleção, e são coisas que a gente percebe, mas muitas vezes a gente não quer admitir, né, que essas coisas aconteçam porque são absurdas. E são coisas tão absurdas que a gente prefere acreditar que é uma exceção, né? Só que na verdade não são. Então, vamos pegar um vídeo dela aqui. Eu já vi esse vídeo, tá? É uma coisa assim que me deixou absolutamente pressionado, mas acontece, né? Acontece. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui compartilhando. Vamos para Oi. mais um vídeo polêmico, obviamente. Hoje eu quero trazer um tema. Eu fiz uma lista, né? Esses dias eu tava pensando, né? Meu Deus, como as empresas elas têm uma forma engraçada e burra de fazer as coisas achando que estão motivando a gente, né? É, aqui a gente já começa, né? Ela trata isso de uma forma bastante sincera, né? Porque dizer que as empresas tratam as pessoas de forma burra para motivar já é uma forma de confrontar. Hoje em dia está muito na moda, né? Esses cortes de podcasts com empresários grandes aí falando absurdos. Ai, porque se o cara não gosta de trabalhar, eu mando embora. Ai, porque empresa não precisa de CRM, empresa precisa vender. E essas coisas são tão ridículas, porque é óbvio que essa pessoa, ela não está levando em consideração todas as outras questões de bem-estar, de proporcionar um lugar bom para trabalhar, né? Aqueles good place to work, parece que é idiotice, né? E no fundo, né, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Os bons profissionais, eles exigem esse tipo de coisa, talvez de uma forma muito discreta. E a melhor coisa para se fazer, muita gente fala sobre isso também, é você simplesmente sair, né? O melhor plano de carreira é conseguir um emprego em outro lugar melhor. E aí você se torna um profissional concorrido. Enfim, eu vou deixar ela falar porque ela tem autoridade para isso, ela trata isso de uma forma muito legal. Meu comentário é só sobre a forma de abordagem dela, né, que eu gosto. Ela com certeza está assumindo um risco muito grande aqui com esse posicionamento, evidentemente. Ela tem consciência disso, mas eu apoio isso demais, cara, porque da mesma forma que esses trambiqueiros, né, esses coaches aí que gostam de tentar criar um mindset com manipulação, eles também têm uma certa concorrência do lado de cá, que é o pessoal que tem essa mentalidade mais experiente, mais bem construída, trazendo essa visão
para aqueles que são enganados, né? E os que são mais enganados são justamente os menos experientes, que muitas vezes têm medo, muitas vezes têm uma pressão ali, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe que ele pode ter outras alternativas. Então, eu acho isso aqui sensacional. Eu mandei uma mensagem para ela E no LinkedIn, inclusive, elogiando o trabalho dela, porque eu acho que isso aqui é maravilhoso. A gente precisa disso. Vamos lá, voltando aqui ao que ela estava falando sobre comportamento burro de muitas empresas. coisas achando que estão motivando a gente, né? E ontem eu tava vendo um vídeo, né? Tava vendo Ai, tava passando no feed ali do Instagram, né? Do Instagram, do LinkedIn. E vendo as babaquices que as empresas fazem, pensei assim, meu Deus, isso aqui é motivação reversa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre motivação reversa. O que é motivação reversa? É aquela coisa que as empresas fazem, as empresas, enfim, né, liderança e tal, faz, achando que está motivando as pessoas, está desmotivando as pessoas. E eu quero ver se vocês vão concordar comigo na minha lista. Primeira coisa que é uma motivação reversa é o feedback mal dado. Por quê? Eu vejo muita gente por aí pregando, né? Inclusive. E eu sou um dos que mais reclama disso, né? Cara, isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda, absurda, absurda. Quando a gente tem um mau gestor ou um líder incompetente, a gente sofre muito com isso. Primeiro porque o cara acha que tá abafando, né? Não, eu sou humano, eu sou amigável. E aí o cara fica investigando a vida pessoal ali do colaborador como se a pessoa quisesse ser amiga dele. Já passei por isso, eu acho isso uma coisa ridícula, mas vamos lá, vamos continuar aqui com a Luciana, que ela entende Falando e mais. vendendo empresas, né, se vangloriando, que na empresa delas tem plano de carreira, tem um feedback, tem o ciclo de calibração, de calibrar, não sei o que, né, todo ano. Só que é mal feito. E aí eu fico pensando, uma coisa que era para ser interessante e útil para os funcionários e até motivar as pessoas, desmotiva. Então, às vezes, é preferível não fazer. Eu sou do time. Eu prefiro não receber um feedback do que ser um feedback mal conduzido. Ou não ter plano de carreira e ser o plano de carreira mal conduzido. Por quê? Porque isso é pior do que não fazer. Fazer mal feito é pior. Porque o feedback mal dado, por exemplo, né? Aquele feedback cheio de subjetividade, o que você vai fazer? Vai enfiar no cu? Desculpa o palavrão, eu te falo pouco palavrão, né? Mas assim, o que você vai fazer com aquela merda? Não vai fazer nada? Porque não tem nada de útil. Você vai se irritar. É isso que a gente faz com os feedbacks mal dados, né? Eles só irritam, atrapalham, tomam tempo da gente que estaria fazendo outra coisa e fica ali, perde a concentração, fica incomodado com alguma coisa, porque, no fundo, o objetivo é esse, né? Tem um outro vídeo que ela fala sobre isso, sobre os sinais de que você vai ser demitido. E a gente sabe que as pessoas fazem isso, cara. As pessoas gostam de incomodar, as pessoas gostam de irritar, as pessoas gostam de criar um clima chato, um clima desagradável. Cara, isso é tão ridículo, é tão absurdo. E aí fica a minha pergunta, né? Como lidar com isso? Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Pra ti. Então é um feedback assim. Ai, dei feedback. Ai, na minha equipe 100% dos funcionários recebem feedback. Um feedback de merda. Sabe o que adianta? Nada. Ai, aqui na nossa empresa tem plano de carreira que não funciona pra nada. Então não faz nada. Eu prefiro que não faça nada. Pra mim, feedback. O dedo do compartilhar chega a coçar. E aí eu tava vendo um vídeo do Mano Davin reagindo a um vídeo da Luciana, que ele falava isso, né? Que esses exemplos que ela conta geram um gatilho nele. Porque ele lembra de situações que ele passou em outras empresas, que era exatamente isso, cara. Era exatamente isso. E naquela situação, talvez a gente não tivesse a expertise ou a coragem de falar, ou a clareza para falar, mas a gente percebia, né, a intenção da pessoa. O que adianta você dar feedback para todo
todo mundo continua ali puxando o saco e não serve para nada. Só serve para manter a máscara de um bom lugar para trabalhar, onde todo mundo entra na politicagem, né? Entra ali naquela coisa de fingir que tá tudo bem, fingir que gosta, porque não quer ser desagradável, não quer ser o chato que reclama. Né? Eu sou o chato que reclama. Mal conduzido e plano de carreira que não existe é motivação reversa. Outra coisa que eu acho que é motivação reversa, né? Minha opinião de. Que também pode ser chamado de desmotivação. A motivação reversa é desmotivar. Motivação reversa é palestrinha. Aquelas palestras motivacionais, elas desmotivam. Sabe por quê? Porque muitas vezes a empresa vai lá e chama, sei lá, um psicólogo. Chama um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, um coach motivacional propriamente dito, mas alguém que vai trazer ali coisas e exemplos de vida e não sei o que, de coisas que vão ajudar os outros. E aí você olha para dentro da própria empresa e a empresa não pensa sequer em, de verdade, fazer algo útil para as pessoas. E aí você fica ouvindo aquilo ali pensando assim, meu Deus, essa empresa faz tudo ao contrário. Gente, uma vez, agora eu vou compartilhar uma coisa com vocês, porque depois que eu saí dessa empresa, agora foda-se também. Trabalhei numa empresa aí que é bambambam aí e tal, da indústria aqui em Novo Hamburgo. E eles chamaram uma pessoa muito legal da área de inclusão. Muito legal. Mas assim, é uma mulher muito legal mesmo, tá? Não vou expor o nome dela aqui, tá? Mas enfim, até porque ela foi convidada lá, ela recebeu, né? Ela foi fazer um trabalho lá. E ela é uma pessoa muito legal. E daí ela trouxe pontos muito de reflexão a respeito do, por exemplo, essa questão da meritocracia, do quanto as empresas não sabem aplicar isso tudo. Tudo que ela falava, gente, tudo que ela falava acontecia na empresa. O contrário, sabe? Tudo que ela dizia, citava como mau exemplo, a empresa fazia. Eu fiquei louca. Eu ficava louca, eu ficava ouvindo. Eu pensei assim, gente, a gerente de RH aprovou essa mulher a vir aqui. O que tá acontecendo aqui, gente? Cara, tudo ao contrário. Eles faziam tudo. Tudo que a mulher citava como mau exemplo, a empresa botava em prática todos os pontos. E aí a palestra, que era pra motivar as pessoas, gente, fez as pessoas refletirem assim, meu Deus, que empresa horrível que eu tô trabalhando. Gente, sério. Teve gente que pediu demissão depois da palestra da mulher. Pessoas negras, né? As pessoas, os cotistas. Teve muita gente refletindo sobre tudo aquilo ali, sobre o próprio papel deles dentro da empresa. O quanto eles teriam... Então foi útil, né? Que bom que a empresa levou essa palestrante, que bom que causou esse resultado, né? Porque isso é libertador, né? Eu tava vendo o vídeo de um cuzão aí falando isso, né? Que, funcionário que não quer trabalhar, eu demito. Isso é libertador pra ele. É mesmo, é mesmo. Porque o que que é querer trabalhar pra você? Será que uma pessoa que tá ali se dedicando, que se dispõe a ir cumprir uma função por um pagamento, ela não quer trabalhar? Ou será que ela é desvalorizada? Será que ela é assediada, tendo que fazer hora extra, por exemplo, né? Todos esses abusos que a gente vê todos os dias em empresas. Eu já passei por coisas absurdas, assim, então eu fico com os dois pés atrás quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe? Porque eu sei que neguinho gosta de assediar. E é por isso que tem uma lei, né? Tem uma consolidação de leis trabalhistas exatamente para garantir, ou pelo menos tentar garantir, que esses assédios, que esses abusos não aconteçam. o quanto eles teriam participação de verdade, estratégica em algumas coisas, o quanto eles não só serviam pra cumprir cota. Gente, foi tenebroso, cara. Apesar de tudo que ela falasse, a maioria das pessoas concordou, e ela ser uma pessoa muito instruída, basicamente, o desmotivacional foi assim, a empresa jogando contra... Ou, daqui a pouco, eles queriam que as pessoas pedissem demissão mesmo, porque não tem explicação. Não tem explicação.
questão desmotivacional. Chamar palestrante, palestrinha motivacional, palestrante para falar sobre tendências e não sei o que, quando a tua empresa não sabe nem fazer um mínimo bem feito. Então não chama, porque muitas vezes o que vai acontecer são as pessoas perceberem que a tua empresa é uma grande merda. Porque faz tudo ao contrário do que o teu suposto palestrante tá pregando. E outra coisa, paga o palestrante caro, né? Aí as pessoas lá pedindo 100, 200 reais de aumento, ou melhor, pedindo aumento e recebendo 100, 200 reais de aumento. Quando recebe, né? Justificativa é que é corte de gastos. E chama o palestrante lá que cobra 100 mil reais. E todo mundo sabe. Não faz isso. Isso não é motivação. Não adianta fazer um festeirê do final. Vou chamar a Ivete Sangalo pra festa. E aí, dia a dia, não dá pra comprar uma caneta Bic. Te toca, animal. Te toca, animal. Ninguém tá afim. Isso aí serve, obviamente, que eu sei, eu não sou burra. É pro marketing. É pra empresa divulgar. Aqui tem show da Ivete Sangalo. Final do ano as pessoas tudo se matando lá dentro. Se você quer motivar as pessoas, tiro no pé. Motivação reversa. Agora, se você quer que todo mundo peça demissão e trabalhe que nem a cara deles, chama a Ivete Sangalo e não dá aumento pra ninguém. Faz isso mesmo. Outra coisa que desmotiva, né? Motivação reversa é o chefe amigão. Essa aqui vai ser polêmica. Porque as pessoas, como assim, Luciana? Você quer o quê? É chefe tóxico agora? Não. Eu não quero ser amigo de ninguém. Eu quero um chefe profissional. E muitas vezes o chefe amigão demais, ele não sabe delegar. Ele não sabe, inclusive, perceber pessoas que estão prejudicando a equipe, porque ele não quer se incomodar. Tem um vídeo anterior, gente, olhem, os tipos de chefes, tá? O vídeo, tipos de chefe, eu cito cada um dos tipos de chefe. Esse chefe amigão, ele é o chefe desmotivacional, motivação reversa. Ele pode soar como uma pessoa muito simpática, muito querida, mas por dentro, e até por fora, por dentro, as pessoas detestam ele. As pessoas detestam ele. Acham ele fraco, acham ele bunda mole, arregão. Ele não tem coragem de fazer nada, ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer sair pra tomar chopp contigo, ele acha que ele vai jogar videogame, PlayStation contigo, ele quer passear, ele quer gritar bora time, ele quer sair pra almoçar. Uma coisa que vocês têm que entender, ninguém quer sair pra almoçar contigo, chefe. Ninguém quer sair, para de insistir. Ninguém quer sair pra almoçar contigo. Para de ser isso. Para de querer ser o chefe amigão. Ninguém gosta. Eu quero ser profissional. Seja profissional comigo. Diz o que eu Não, Luciana, mas eu não sou chefe. O que custa? Descontrair um pouquinho? Ainda sou eu que tô pagando pra que todo mundo esteja ao meu redor babando meu ovo? Como assim? tenho que fazer. Perceba que tem um colega ali que não tá trabalhando, não tá fazendo merda nenhuma. É um baita de um preguiçoso. Dá um feedback negativo em mim. Me dá um feedback negativo, sabe por quê? Porque o feedback negativo, gente, bem conduzido, ele me ajuda a crescer, a evoluir. Então me diz que eu tô fazendo de errado, me ajuda a corrigir. Cara, palmas, palmas, porque isso daqui são as verdades que muita gente precisa ouvir. E não tem ninguém pra falar. Não, porque eu quero te ajudar, eu quero que você evolua. Que é o caralho, bicho. Que é o caralho. Você quer se aproveitar, você quer explorar. Você quer sugar a vida da pessoa até o último suspiro. É isso que vocês querem. Me ajuda a ser um profissional melhor. Eu não quero ser tua amiga. Eu não quero sair pra almoçar contigo, nem sair com a tua esposa, do casalzinho. Nem jogar boliche. Eu não quero. Entende? Então o chefe amigão pra mim me detona, me destrói. Não quero. Inclusive, eu não sei se eu não prefiro o tóxico, sabe? Dependendo do nível ali, até mais interessante o tóxico do que o amigão, porque pelo menos te detona todo mundo. Aquele rouba mais fácil, que horror. Mas, gente, não, eu não quero ser tua amiga, tá? Não quero. Desmotivacional, chefe. Motivação reversa, chefe amigão. Então eu citei aí os motivação reversa. Eu quero saber se vocês concordam ou não comigo. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Na maioria dos casos, a gente só quer entregar um serviço bem feito. E ter um ambiente que proporciona isso, né? Que me permita fazer o meu trabalho. Sem alguém enchendo o saco, sem essa frescura aí de querer ser amigão, sem essas explorações aí que vão muito além do aceitável. E eu acho que
a geração Z precisa saber disso também. Eles precisam, né? A galerinha que não tem experiência e que nunca passou por isso, ou está passando por isso pela primeira vez, precisa saber disso. Precisa. Hoje eu quero trazer três ou mais. Se eu me inspirar vai ser mais, mas pelo menos 3 profissionais que as empresas detestam. E aí dá tempo de você deixar de ser esse profissional, sair desse seleto grupo de profissionais que a empresa detesta, ou continuar e meio que discordar de tudo que eu falar. Então vamos lá. Primeiro tipo de profissional que a empresa detesta. Aquele profissional que ele é muito acadêmico, então que ele investe em muito curso, mas ele não tem experiência. Então um conselho pra ti desde já. Para de gastar grana com curso e não fazer ou não ter nenhuma experiência, que seja pelo menos um estágio. Por exemplo, o profissional, outro exemplo, né? Eu estou falando aqui de profissionais de início de carreira, mas para você que já tá trabalhando. Eu tô me especializando, tô fazendo um mestrado, um doutorado, não sei o que, mas sou assistente. O que vai acontecer? Você vai ser overqualified. Ai, que coisa linda essa palavra, gente. Chegou a me dar até um negócio aqui. Mas você vai ser super qualificado. Que palavra de coach é essa que eu usei? Mas não vai ter experiência. Então o mercado vai achar contraditória a tua experiência profissional e a tua projeção para o mercado. Porque você vai ter que se projetar para mercado, para uma vaga de analista sênior ou especialista. Por outro lado, a tua experiência não condiz. E aí o teu conhecimento acadêmico é de um mestre, de um doutor. Então, cuidado. Luciana, mas como assim? Você tá dizendo que não é pra gente estudar. Eu tô dizendo pra você fazer o caminho correlacionado. Porque se você se perder no meio dessa coisa, vai ficar muito difícil depois pra você se recolocar. Gente, tem muita gente que acaba escondendo, muitas vezes, a formação. Por quê? Porque se vê obrigado a fazer isso, pois o mercado tem preconceito. Então, as pessoas academicamente muito estudadas, elas geralmente têm que se projetar para cargos altos. E aí, se isso não bate com a tua experiência profissional, como eu falei, fica contraditório. E aí as empresas, o que é esse detestar esse tipo de profissional? É no sentido de você não conseguir converter entrevistas, então você tem um repelente de empresa. As empresas te acham, não vai... Bom, nossa, tão qualificado assim, vai até questionar nossos processos, né? Nesse caso, nesse sentido aqui, eu me coloco até no lugar da empresa, porque, infelizmente, isso aqui faz muito sentido, né? Imagina só a situação, uma empresa que tem ali uma vaga aberta, fazendo um processo seletivo, mas os candidatos são mais capacitados, né, do que o, o que é exigido, né? Isso pode parecer bom de um ponto de vista que vamos ter uma pessoa muito capacitada fazendo isso. Só que a gente sabe que essa pessoa, ela tende a ser insatisfeita, né? Ela não vai se sentir reconhecida, ela não vai se sentir cumprindo algo ali que é o que ela pode fazer pela empresa. E isso é um desafio, né? Eu me coloco aqui do lado da empresa nesse caso, porque realmente, né, dependendo do cargo, isso se torna um problema. E é isso que ela está falando, né? Uma pessoa mais capacitada, ela, ela vai ter essa tendência também de participar de seleções para cargos mais altos. E as empresas odeiam isso porque é meio que abraçar um problema que poderia ser evitado, né? Então aqui faz sentido. Infelizmente, é uma realidade que, como a própria Luciana fala, faz parte do jogo, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, porque, infelizmente, no sistema que a gente vive, é assim que funciona. O sistema é foda. Então, cuidado para não ficar obsessivo compulsivo por estudar, fazer pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado e não ter experiência profissional. Se você tiver que priorizar uma coisa, prioriza a experiência, criatura. Sempre vai ser mais importante.
E aí também muito cuidado com essa questão de mestrado, doutorado e não sei o quê, porque acaba tomando um pedaço aí do teu tempo. Geralmente, infelizmente, esses estudos envolvem tempo integral. E aí as pessoas acabam entrando neste mundo e não conseguindo trabalhar. E eu não... De novo, gente, por favor, não me julguem. Eu estou trazendo a realidade do mercado. Não é que eu concorde com isso, mas é o que acontece. E muitas vezes é o que as empresas pensam. Inclusive, de contratar pessoas que estão estudando, né? Por pensar assim, poxa, essa pessoa vai começar o mestrado, tá no meio do mestrado, não vai conseguir se dedicar. Então, cuidado para não ser qualificado tecnicamente demais e com pouca experiência, tá? Eu não sei ser político. Eu não sei fingir que eu tô gostando de uma coisa, sabe? E às vezes o puxa-saco é o que é promovido. Sempre. Tudo tem que ser personalizado por vaga e tudo mais. Ah, eu quero fazer sozinho, faz sozinho. Ah, eu quero aprender, compra meu curso, tá? Mas, de modo geral, independente de você comprar ou não curso, você tem que se vender como especialista. Pelo amor de Deus, gente. Não se vendam como um generalista, um Severino. Chama de Severino. Vocês chegaram a conhecer o Severino acho que era Zorra Total, né? E o último tipo de profissional é o profissional avesso à tecnologia. Gente, a gente pode... Nossa, tá um sol aqui. Espero que não... Mas acho que ficou bom, né, gente, essa luz aqui. Esse tipo de profissional avesso à tecnologia, ele vai ser eliminado do mercado. Ele vai ser eliminado mesmo, tá? E aí eu tô falando... Ai, Luciana, mas é a inteligência artificial, tu é a favor? Porque pipipi, as pessoas vão ser substituídas. Eu não tô falando disso. Eu tô falando daquele profissional que ele parou no tempo. O profissional que parou no tempo, ele vai começar a ser descartado, sim. Por quê? Não significa que você vai ser substituído pela inteligência artificial e nem que você tenha que gostar da inteligência artificial, mas você precisa entender, você precisa estar por dentro do que é isso, você precisa saber comunicar sobre isso, você precisa saber falar sobre isso, você não pode ser ignorante, não seja ignorante. Pessoas ignorantes, pessoas que são avessas à tecnologia, que são assim, eu sou raiz, porque não sei o que é papel. Bom, o problema é seu, você vai ficar sem emprego. Vai ser cada vez mais difícil para você arrumar um emprego. Porque, aqui é não sei o que, aqui é Excel, não sei o que. Daqui a pouco tem uma outra tecnologia que permite que você faça a mesma coisa do Excel, mas você não quer aprender. Então, se posicionar como avesso à tecnologia, inclusive no teu dia a dia de trabalho, se posicionar de forma assim rigorosa, como se eu não quero saber, eu não quero aprender, eu não quero isso, não quero aquilo, vai te afastar das oportunidades, inclusive de promoção, de aumento de salário e tudo mais. Então, você ser esse tiozão, e eu não tô falando de idade, você ser o tiozão avesso à tecnologia, o ermitão, imagina um ermitão, o homem das cavernas, a mulher das cavernas. Avesso à tecnologia, que esbraveja isso pro mundo e que reflete isso no teu currículo, só vai te prejudicar. Você tem que estar atualizado, querendo ou não, gostando ou não. O pessoal de tecnologia eu nem falo, né, gente, porque é obrigação de vocês. Luciana, como é que eu sei o que é estar atualizado frente à minha área? As vagas de emprego que vão te dizer isso, gente. Você tem que ficar antenado, por isso que eu digo, eu vou de novo, gente. Vocês, enquanto estão trabalhando, vocês têm que estar procurando emprego. Ah, mas eu tô feliz onde eu tô, mas não deixa de olhar o mercado, criatura. Senão você corre o risco de virar um ermitão. Porque as vagas que estão sendo divulgadas da tua área no mercado são as vagas relacionadas ao mais moderno e tecnológico e condizente com a atualidade do mercado. Ah, Luciana, eu tô vendo muitas vagas pedindo inteligência artificial, um conhecimento específico, LX da minha área. O que eu tenho que fazer? Se especializar nisso? Ou pelo menos fazer um curso, ou pelo menos assistir uma aula no YouTube, saber falar sobre isso, se posicionar sobre isso, entender se alguém fala contigo, você ter uma resposta e pá e tal. Eu sou ermitão, o problema é teu. Aqui a gente volta naquilo que a gente já conversou em outros vídeos, inclusive sobre inteligência artificial, mas não só, né? Quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de comunicação, tem uma coisa que é imprescindível, que é justamente esse repertório, né? A palavra é essa, repertório.
A pessoa que tem repertório, ela consegue conversar com qualquer pessoa. E sobre qualquer assunto, né? Mas para ela ter esse repertório, ela precisa consumir, ela precisa receber, ela precisa ter esse acesso, né, a esse conteúdo. Isso é importantíssimo em qualquer área, em qualquer lugar. Você ser, então, uma escolha. Só não diga que eu não te avisei que isso vai te prejudicar, porque eu estou aqui te avisando. Estou aqui prevendo, mãe Luciana, estou prevendo os ermitões, e não é idade, não é idade. Os avessos da tecnologia ermitões, eles vão sumir do mercado. Eles vão sumir. Eu não concordo. Bom, deixa aí nos comentários, então, qual é a tua opinião. Se quiser me xingar, me xinga, mas eu tô dando a minha opinião. Porque é pra isso que você tá assistindo meu vídeo, né? Tô dando a minha opinião. E aí você vê se concorda, se não concorda, enfim. Mas deixa teu comentário. Se quiser aprender como se posicionar no mercado, criar um currículo bom e tudo mais, faz meus cursos. Ai, Ela é muito legal, eu gosto muito dessa autenticidade dela. E assim, aquilo que eu falei no começo, né? Eu acho que ela assumiu um posicionamento muito arriscado, mas que ao mesmo tempo isso é uma forma de filtrar, né? Filtrar os próprios clientes. Eu não acho isso ruim, não, de jeito nenhum. Inclusive, aqui, ó, já apareceu um outro canal que eu quero reagir hoje também, que é esse Jonas Castro aqui. O cara é sensacional, né? Eu vi quase todos os vídeos dele aqui e tem umas coisas muito interessantes aqui, né? Ele é um cara que mudou o estilo de vida e foi morar lá no interior de Minas Gerais. E ele está documentando essa transformação pela qual ele está passando. Uma coisa muito interessante que tem a ver com estilo de vida. Em um vídeo recente eu falei também sobre isso, que é uma sensação que eu tenho de que a própria inteligência artificial vai proporcionar um êxito urbano. As pessoas vão voltar a morar no campo. Isso, eu tenho a impressão de que isso já está acontecendo. Estava vendo um vídeo recentemente, né, de uma família muito legal que mora no campo, né? E eu conheço várias, né, que voltaram a morar no campo para proporcionar para os filhos pequenos esse estilo de vida, né, mais livre, né, com contato com a natureza, com essa liberdade. E eu achei fascinante isso aqui. E aí eles contam, né, que moram nesse sítio aí há mais de 10 anos, construíram a casa, plantaram, construíram um açude com peixes e tudo mais. E é uma coisa fascinante, né? É uma coisa fascinante, assim, porque tem toda uma questão de nutrição, de saúde, de economia também, porque eles acabam economizando, né? Tem um mercadinho que eles colocam lá, um mercadinho dos produtos que eles próprios produzem. E aí tem uns vídeos, ó, muito legais deles na roça. Amanhã, meu pai falava, meu pai sempre foi comprar terreno. Meu pai sempre foi lá comprar um terreno. Sobrou dinheiro, comprava um terreno. A gente não viajava. Ele falou, vamos comprar um terreno. Porque amanhã isso vai te ajudar. Vai ajudar vocês. Eu tenho que deixar algo pra vocês. E isso aqui valoriza. É a seguinte frase, quem compra terra não erra. E eu uso isso até hoje. Quando eu cresci e tava bem, meu pai falava isso. Para, não vai viajar, faça isso. E eu ia, não, eu vou gastar. E eu nunca escutei meu pai. E a oportunidade você vê que Deus vai colocando o caminho e vai te mostrando. E você não vai enxergando, você não vai vendo a possibilidade, né? A oportunidade veio quando eu tinha dinheiro pra comprar um monte de terreno e que apareceu na minha porta. Eu falei, não, se não dá dinheiro, eu vou comprar uma loja. E foi aí que você quebrou? Foi na loja? Foi na loja que eu quebrei. Às vezes, se comprar um carro, compra terreno. E eu sou rico das coisas que o dinheiro não compra. Riqueza não é ter dinheiro na conta. O segredo. E eu sou rico das. I've been searching for a trail to follow again. Take me back. I've been searching for a trail to. Cara, isso é fascinante pra mim, sabe?
teve uma polêmica, né, nos comentários lá de pessoas falando que não podia dar banana para os peixes, não sei o quê. E ele explica que, pelo contrário, né, lá funciona muito bem e é um processo natural, porque, querendo ou não, naturalmente, né, na selva, os peixes comem de tudo, né? Tudo que a natureza dá. Ah, mas não é a natureza que está dando, tem um cara fazendo. Sim, mas ele está fazendo exatamente o que aconteceria, né, se tivesse banana ali perto do rio. Óbvio, óbvio. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. What's in your Senhoras e senhores, entre selvagerias e sabores, hoje eu trago mais um pouquinho de aventuras pra vocês. Se agarrem que hoje o trem vai ser de salivar os beiços. E a melhor forma de começar o dia aqui é tomando um chimarrão com meu pequeno coraçãozinho da floresta. E depois uns 48 chimarrões, a cafeína já subiu pro corpo e o Claudinei se atracou a fazer umas colheitas de moringa. E eu gosto de renovar nossos estoques para o nosso consumo na época de lua cheia. E olha a belezura dessa moringa aí. E falando em belezura, a galera chique pode falar o que quiser, mas não tem trem melhor que uma comida da roça. Essa comida aí só perde pros peixes nutracêuticos aqui do Claudinei. Ainda mais pescado pelo Davi, fritado na banha de porco. E um peixinho. Cara, esse aqui tá bonito, hein? Esse peixe tá bonito. Inteiro assim com osso, galera, você degusta muito mais. Esse peixe aí tem gosto de frutas. E falando em frutas, dê uma olhada ali o que acontece quando jogo banana pros nossos marecos. Ali é cada um por si e Deus por todos. Chega a ser uma comédia. Diferente dessa galera, os felinos da agrofloresta é família acima de tudo. E como a gente também é filho de Deus, nada melhor que dar uma lagarteada no sol logo cedo. E olha essa caranguejeira, coisa mais linda que apareceu aí. Essas são as maiores aranhas do planeta Terra, e aí tem mais de 900 espécies. Ela até possui toxina, mas é bem leve. E como ela é um bichinho da natureza, aqui ela faz parte da nossa agrofloresta. Essa aí geralmente tem hábitos mais noturnos também. E a galera da agrofloresta com pneu novo de carrinho de mão não quer guerra com ninguém. Porque ninguém merece puxar 50 kg de fruta no lombo morro acima dentro da agrofloresta. E usar... Ele não mostra aqui como que ele faz isso, né? Mas muito provavelmente tem uma proteção aí para essas crianças com relação a esses bichos, né? Tem um vídeo que ele mostra uma cobra que apareceu lá. E aí, tipo assim, complicado, né, cara, com criança. Mas provavelmente ele tem alguma forma de proteger. Ainda vai pegando as manhas das ferramentas desde cedo. E ainda sobrou um tempinho para fazer uma colheita de café. Esse ano nossa colheita vai ser menor, mas ainda assim vai dar uns par de quilos. Porque produzir seu próprio café é o ouro. E olha... Pô, aí você me pegou, hein, cara. Esse é um estilo de vida que é muito legal, cara, porque o cara produz tudo que ele consome, né? Ou quase tudo, pelo menos, mas café, todos os vegetais, legumes, peixe, galinha, porco, ele produz a alimentação, né? Frutas. Isso é muito legal, cara. Isso é um negócio assim que o Faria Limer, quando amadurece, né? Ele sonha com isso. Tem essa florada da cereja de Madagascar vindo aí. E é isso, meus queridos. Se agarrem, vamos dar-lhe. Sabores hoje. Meus queridos, como não poderia ser diferente, hoje a Sexta-feira Santa aqui foi marcada de pescarias. E não precisar sair de casa para comprar peixes é o ouro, galera. Ainda mais se o teu açude for no quintal de casa e tiver 12 espécies de peixes. E olhem esse pescador nato aí é capricho. Hoje eu e o Davi se bolhamos a pescar tilápia com fígado. E eu já gosto de carnear o peixe matando todos eles primeiro pra eles não sofrerem. A primeira etapa é cortando a cabeça e a buchada já sai junto. E só sobra mais metade do peixe pra você limpar. E aí eu já entro descamando o peixe. Hoje eu aproveitei pra fazer uns filé também. Mas os meus filés, galera, eles são um pouco diferentes. Eu já deixo a pele junto. Porque grande parte
parte dos ômegas se concentram principalmente na pele. E nem os pequenininhos escaparam de ir pra faca. Esses aí é tudo recria, galera. E olha só, em questão de 2, 3 meses, eles já chegam no porte adulto e já tem ovo dentro da buchada. Então não vale a pena você engordar peixinho de recria assim, porque a conversão é muito pouca. Mas você fazer um filezinho assim, sai coisa caprichada, galera. E olha a montoeira de filé que o Claudinei fez ali, tem umas 50 partes. E aí a próxima etapa já foi pegar a escova e limpar a buchada dentro deles. No final o rendimento passou de 5 quilos. E como eu não gosto só de filé, eu já aproveitei fazer umas tilápias já meio que inteiras. Porque um peixinho saboreado com osso você degusta muito mais. Além de não ter tanto desperdício. E como as nossas tilápias são basicamente criadas à base de fruta e passa, elas não estão tão gordas a ponto de fazer filé. E aí eu já faço uns cortezinhos nelas já pro tempero pegar melhor. E aí, galera, meu tempero é basicamente sal, manjericão, vinagre e molho de alho. Aí eu deixo marinando por um tempo já pro tempero pegar melhor. E a cada pouco eu vou lá dou uma revirada nos peixes. E nem esfriaram ainda e já vão pra banha quente. Calculem de bom, galera, comer um peixinho fresquinho assim frito na banha de porco. Bora comigo. Isso é uma coisa também que as pessoas não percebem, né? Porque essa culinária natural, sem muita química, né? É muito mais saudável, né? Muito mais, E incomparavelmente. olhem esse almoço do Claudinei. É de babar os beiços de um urso que acabou de sair do inverno. E vocês achando que aqui era só trabalho, né não? KKKKK. E aí eu já peguei meu pequeno risonho e nós se baldeamos pra Agrofloresta. Porque ficar de boa aqui é só os felinos da Agrofloresta mesmo. Nem todos, porque alguns já são aventureiros e gostam de observar o que acontece aqui. E olhem essa cena, galera. O pequeno aí já quer se mandar pro meio do mato. Daqui a pouco já tá subindo nas árvores. Também já fui dar uma olhada nos lúpulos. E olhem esses cones, coisa mais linda já se formando. Essas aí dão um gostinho na cerveja. Já de volta na Agrofloresta eu me bolhei a picar algumas frutas para dar pros nossos peixes. Esses aí são caquis, meio chocolate e meio não. Só quem já mordeu um caqui desses pensando que era de chocolate para pôr na boca. E aí, como a gente meio que faz tudo aqui na Agrofloresta, galera, já fui dar um talento na bike do Davi. E olha essa cena, galera, no nosso quintal. Parece o Jurassic Park. Daqui a pouco vai ter peru, fazão, camelo, elefante, leão e mais um monte de bicharido aí. Porque aqui a gente gosta de interagir com os animais. E calculem a criançada das escolas quando vierem aí novamente ver esse monte de bicharido aí. E eu já bem louco pra comer uns ovos desses marecos aí, mas 2 meses já e nada deles botar ovo. E enquanto isso, as crias da Agrofloresta já vão pegando gosto pelas ferramentas desde cedo. Logo menos eles já vão estar construindo a sua casa na árvore. E é isso, meus queridos, vamos dar-lhe. Muito, muito, muito legal. E aí isso tem a ver também com o que o Jonas Castro tá falando, né? Porque um dos primeiros vídeos aqui que ele fez, ele tava falando disso, né? Como ele abriu uma empresa, como ele foi morar na roça. E é muito legal, cara. Eu tô fascinado por esse estilo de vida. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre um tópico muito polêmico, que é a liberdade. E eu prometo que esse vai ser o vídeo sobre liberdade mais sincero que você já viu aí na sua vida. Pelo menos assim eu espero, né? Eu fiz um upload do meu primeiro vídeo no canal, fazem 3 dias. Fiquei muito feliz aí com a troca de vocês nos comentários. E espero que aqui nos comentários desse vídeo a gente possa continuar trocando. Eu tô respondendo todos os comentários, então não deixe de se inscrever no canal e também deixar aqui o seu comentário. Hoje eu trouxe aqui, para ajudar a gente na discussão, o meu caderninho, né? E aí hoje eu queria falar sobre o que é liberdade, de fato, pelo menos pra mim, né? Como eu vejo outras pessoas construindo as suas liberdades, como eu parei de me comparar com essas pessoas, e como hoje, né, eu sinto que eu tô construindo uma vida muito livre, que eu tenho liberdade, que eu posso vir pra cá gravar um vídeo, agora são 8h10 da manhã, então eu tenho que gravar esse vídeo de primeira, então vou continuar aqui no freestyle, com esse papo 100% aberto e franco aqui do meu canal, né? Não sei se você aí é uma pessoa que tá buscando liberdade na sua vida, tá de saco cheio do seu trabalho. Estou. Você é um PJ, você é um freelancer, ou você tem uma empresa pequena como eu, e também entrou nessa, né, achando que ia te dar liberdade, e hoje não tem tempo para fazer mais nada, né? Então, só para eu conseguir me orientar aqui um pouco... Isso é uma coisa que acontece também com certa frequência, né? Os caras caem nessa pegadinha aí do PJ, né? Até o Mano Davin tava falando disso, né? Que a galera faz essas propostas aí, ah, não, vira PJ, vai ser melhor que você vai ganhar mais, tal. Aí o cara percebe que ele se torna mais escravo do que quando era quando era CLT. Porque o PJ não tem horário. Nesse vídeo, pessoal, Cai nessa, não. eu tô lendo um livro muito interessante, que ele chama Walden, A Vida nas Montanhas, eu acho, né? A Vida na Natureza, não sei. E ele é sobre um filósofo norte-americano que passou 2 anos morando na beirada de um lago e construindo a cabana dele.
E eu achei esse livro muito interessante, né? Porque nos últimos anos eu li aí uns 50 livros de negócios, li tudo que existe na internet sobre marketing, e eu sentia falta de consumir esse tipo de conteúdo. Não que você ir para as montanhas, como eu fiz aqui, né? Como no caso eu estou aqui, estou morando numa vila de 500 pessoas no meio das montanhas de Minas Gerais, seja o caminho certo. Mas eu acho que a gente precisa redefinir o nosso conceito de liberdade. Eu até fiz algumas anotações aqui, né? Que eu gosto muito de ler filosofia, então lá no passado, liberdade era muito associado a uma questão de razão, de fazer o bem. Depois a gente teve aí os nossos próprios direitos, né? Entrando aí numa esfera de política, onde liberdade era você poder ter os seus direitos. Depois no campo da psicologia também, você poder ter autonomia, né? Pra ser quem você é. E eu acho que esse conceito recente de liberdade, que a gente associa ele a poder viajar, a poder ficar à toa, né? Na verdade, a gente ter esse tempo de ócio, a gente ter esse tempo pra gente, deveria também ser um direito nosso. Deveria fazer parte da nossa liberdade natural. Então o que eu quero dizer com isso, né? Com essa primeira parte aqui, pra gente conversar sobre o que é liberdade. O que é liberdade pra você? Né? Eu vou falar isso aqui mais pra frente no vídeo, mas o meu ponto é que liberdade é um conceito que ele vai variar de pessoa para pessoa. Você já pensou que uma pessoa que mora aqui na minha vila, que tem uma pequena padaria e consegue fechar a padaria, tem uma padaria aqui que fecha todo dia meio-dia. Não sei se as pessoas trabalham depois, né? Imagino que sim, mesmo elas tendo uma vida simples. Eu acredito que elas têm liberdade. E elas não estão viajando por aí, não estão postando story no Instagram. E elas talvez sejam as pessoas mais livres, entre aspas, assim, né? Pro conceito delas que eu conheço. Então eu acho que assim, eu queria começar esse vídeo falando que eu não tenho um conceito certo de liberdade. Mas um segundo ponto é que hoje a gente não consegue desassociar mais liberdade de finanças, liberdade de dinheiro, né? Que foi o que eu disse no primeiro vídeo. A gente precisa de dinheiro suficiente para a gente viver confortável, para a gente fazer as coisas que a gente quer e para a gente ter planejamento. Esse planejamento ele vai variar demais. Talvez você queira viajar ao mundo, talvez você queira ter uma... Aqui é outra questão importante, né? Porque esse conceito que ele falou é muito interessante, que é liberdade é você fazer o que você quer. Só que hoje nós estamos nessa realidade aí dos influencers, onde as pessoas não sabem o que elas querem e elas acham que liberdade é fazer o que os outros querem que elas façam, né? E isso se tornou algo normal, infelizmente, comum, né? Aceitável, também se torna um problema. Então, muitas vezes as pessoas caem nessas pegadinhas aí, né? Achando que liberdade é você poder fazer o que outras pessoas fazem, ou que outras pessoas dizem que você deveria fazer, simplesmente porque é uma experiência. Será? Você quer fazer isso? Você precisa fazer isso? Talvez não é nem tanto o precisa, mas o quer. Por que que eu vou fazer uma coisa que eu não quero, simplesmente para ter status? Uma família de 3 filhos. Já pensou o quanto que isso vai variar a sua estrutura financeira, né? Então assim, eu acho que depois que, igual eu digo, né, a gente está no sistema, não tem como a gente ficar combatendo o sistema toda hora, mas o sistema ele requer que nós tenhamos dinheiro. E mesmo se você for para um vilarejo igual esse aqui que eu moro, aqui você ainda precisa de dinheiro, aqui as pessoas trabalham, aqui a gente ainda está no sistema financeiro. Então a não ser que você queira aprender a ser 100% subsistente e morar nas montanhas, plantar a sua horta, criar o seu gado, cara, você vai precisar de dinheiro para pagar essas coisas. Você sabe construir uma casa? Eu não tenho a menor ideia de como constrói uma casa. Eu tenho certeza que algum dia eu vou ter que pagar uma pessoa para fazer isso para mim, né? Então, reconhecendo que nós estamos no sistema e que nós precisamos de dinheiro, a reflexão que pelo menos eu fiz na minha vida foi, tá, eu quero liberdade. Como eu quero essa liberdade e quando eu quero essa liberdade? Quando eu disse que eu fiquei 4 meses, primeiramente, me preparando para mudar para cá, para mudar para as montanhas e morar sozinho, eu tava pensando muito nesses tópicos, sabe? Eu já tinha me planejado até antes desses 4 meses, mas eu tava pensando muito como eu vou me planejar, como é a liberdade que eu quero e também o que de dinheiro, né? Quando eu vou ter essa liberdade, quanto de dinheiro eu preciso para esse momento da minha vida. E aí, pra mim, pelo menos, aí é que vai a minha primeira crítica aos nômades digitais. Eu não quero focar muito esse vídeo só em nomadismo digital, tá? É que o conceito de liberdade ele é diferente. Então, quando você vê alguém te vendendo um curso, alguma coisa de finalmente conquiste a sua liberdade, cara, eu duvido que essa pessoa tenha liberdade, entendeu? Porque antes de ser um nômade digital, ela é uma pequena empresária, é um pequeno empresário. Tá tentando te vender alguma coisa para fazer dinheiro, para aí ter liberdade de verdade. Porque o que é liberdade pra mim? De fato, são duas coisas. Pra mim, eu vi que liberdade pra mim era saúde física e saúde mental e tempo. Mais do que liberdade geográfica. Se eu tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, para ficar com a minha família, para ficar com os meus amigos, para ter os meus hobbies, para dar minha caminhada, e eu tenho saúde para viver a minha vida, eu já não tenho liberdade? Será que eu preciso da liberdade geográfica? Eu preciso estar me mudando de canto para canto?
te falar, viu? Eu não sei se você já viveu isso, eu já fiz mochilões aí de um mês. Cara, não é qualidade de vida. Essas pessoas que trabalham em hostels, sabe? Elas estão sempre, como é que é? Trabalhando no almoço para pagar a janta. Sempre. Então, é muito difícil você ter um planejamento financeiro. Se você não tem uma estrutura de mercado para você fazer suas compras, você tá longe da sua família, você começa a ter crise de solidão. Eu fiquei um mês e fiquei me sentindo solitário. Imagina uma pessoa que tá um ano viajando. E aí também, não quero dizer que talvez algum dia na minha vida eu não queira ficar um ano viajando. Só que eu quero fazer isso talvez com uma base para eu voltar, porque ali eu vou estar de fato construindo a minha liberdade. Eu acho que a construção de liberdade, ela passa muito por você ter uma constância e uma disciplina no que você está fazendo. E como que você vai conseguir construir alguma coisa, construir uma carreira, um pequeno negócio, você ter dinheiro suficiente, se você está sempre pulando de galho em galho? Você pode ser um pensador de serviço e querer viver por aí viajando, mas vai por mim. Algum dia você vai querer voltar para algum lugar, você vai querer procurar um sentido maior, sabe? Então, isso aqui não é uma crítica só aos nômades digitais, eu também tenho grandes críticas aos grandes empresários, porque eu já tive essas duas possibilidades, eu já pude me tornar um nômade digital, já flertei com isso várias vezes, e também, né, assim, não sei se é muita pretensão minha ficar falando que eu seria um grande empresário, mas a minha carreira estava trilhando para isso. E essas duas vidas não fizeram sentido pra mim depois que eu parei pra analisar, sabe? Algum momento, se eu for nômade digital, eu quero fazer isso por 6 meses, 1 ano. Depois eu quero voltar pra cá, ou voltar pra algum outro lugar que eu possa estar mais próximo das pessoas que eu gosto, sabe? Quero dar uma explorada por aí, depois retornar pra alguma base. Imagino que você também, ou você só quer dar tchau pra todo mundo da sua vida e nunca mais falar com ninguém, sabe? A gente tem que parar de romantizar esse tipo de discurso, porque no fim, o que importa é você viver as coisas no seu tempo. Não no tempo do influenciador, não do tempo do grande empresário, não do tempo do nômade digital. E hoje com a internet a gente tem muitos desses. A gente tem empresários e nômades que fazem dinheiro, mas a gente tem É isso. É sobre isso que eu estou falando. Porque isso se tornou um grande problema, na verdade, né? Hoje as pessoas se questionam sobre as suas próprias realizações e sobre seu sentido de vida, porque elas não têm mais aquela opinião formada antes. É tudo uma boiada que segue alguém que é influenciador. Então tem umas coisas que são uma distorção da realidade. Cara, você não tem que fazer igual, entendeu? E também não tem que ser o tempo igual, cada um tem o seu tempo. Isso que ele tá falando aqui é excelente nesse sentido, né? muita gente que não faz dinheiro, tá passando perrengue, tá te vendendo um discurso de que você vai conseguir isso e aí você vai conseguir a liberdade de verdade. Ou você vai conseguir a liberdade de verdade largando tudo e viajando, ou você vai conseguir a liberdade se tornando um grande empresário, tendo uma empresa, vendendo essa empresa e acabou para sempre a sua vida. Vocês não fazem ideia de quantos grandes empresários eu já conheci que são infelizes, que não têm tempo para fazer as coisas que eles... Será que não tem uma outra alternativa, né? Será que não tem outras opções, outras possibilidades? Será que não tem? Vamos continuar, então. gostam, não tem tempo para passar com a família deles. Vou repetir isso, assim, a vida dessas pessoas não é o que você acha. Não é. Só perguntar. Enfim, é difícil você ter essa linha aberta com grandes empresários, mas eu já tive. Eu sei que não é uma vida legal, pelo menos não porque eu quero viver, sabe? E os nômades digitais que eu conheci, um ou outro ali se salvam, mas a maioria vive de criação de conteúdo e muitas vezes vai viver de tentar te vender alguma coisa. E eu não acho que esse é um discurso legal. Por isso, então, depois a gente falar, né, o que é liberdade, que é um conceito fluido, né, como que a liberdade ela tá intrinsecamente, pelo menos pra mim, atrelada ao dinheiro hoje, dentro do sistema que você vive. Se você sair do sistema, beleza. Aí, boa sorte. Espero que você consiga aprender tudo que você tem que saber, pra você conseguir cozinhar, construir sua casa, criar seus filhos, se você quiser ter filhos no meio da natureza, né? Enfim. Mas se você tá no sistema, você precisa de dinheiro. Pra mim, construir esse dinheiro tendo uma certa estrutura de vida é muito mais fácil do que construir esse dinheiro viajando. Qual escolha você quer pra sua vida, né? E a reflexão que eu trouxe é: pense as coisas no seu tempo. O imediatismo nos adoece hoje. Nós somos pessoas muito imediatistas, porque a principal mídia que nós consumimos hoje são redes sociais, não sei você, mas pelo menos eu. Faz muito tempo que eu não assisto TV. E nas redes sociais você encontra muitos influenciadores que vão te vender um discurso que você realmente não conhece. Eu já trabalhei com influenciadores muito grandes, com milhões de seguidores, a maioria deles ansiosos, a maioria deles também tendo burnout, e com mais flexibilidade, com liberdade, claro, a pessoa trabalha com o celular, ela pode viajar. Mas quem disse que ela não tem os problemas dela? Muitas vezes a cabeça dessa pessoa tá a milhão, ela tem que estar sempre olhando os comentários, respondendo gente, principalmente se for um criador de conteúdo de Instagram, sabe, que vende publicidade com um monte de marca, essa pessoa tá com a cabeça doida e ela tem que continuar te vendendo que tal empresa é muito boa, que isso aqui você não pode faltar pra sua vida, que você tem que pegar esse empréstimo no banco. Cara, para de acreditar nessas pessoas. Para de acreditar nessas pessoas. Eu espero que esse canal aqui possa ser um lugar de troca muito tranquila e sincera. Uou! E agora, né, mais uma vez, não sou eu quem está falando. Será que vocês acreditam? Quando não sou eu quem está falando, talvez isso tenha um peso maior, uma autoridade, né, de alguém que realmente saiu ali do meio sistema que a gente está acostumado. Ele está falando, não acredite nesses influenciadores. E ele está falando, eu trabalhei com influenciadores grandes que precisam ficar repetindo, compre este produto.
mas no fundo estão ansiosos, depressivos. Vamos ouvir de novo? Cara, para de acreditar nessas pessoas. Para de acreditar nessas pessoas. Eu espero que esse canal aqui possa ser um lugar de troca muito tranquila e sincera. Que a gente vê hoje, por isso que a gente tem um país endividado, todo mundo pega empréstimo, aposta no tigrinho. É que é um consumismo muito exacerbado, muito exacerbado. Então, hoje, faça essa reflexão. Onde você está na sua carreira? Onde você está no seu trabalho? Quantos passos você precisa dar para atingir a liberdade que você sonha? Porque pra mim, eu pelo menos sentia que eu poderia ir muito longe. Muito longe. Eu poderia passar 20 anos trabalhando muito e construir um negócio muito foda. Mas eu não quero isso, eu não quero isso, porque, como eu disse, liberdade pra mim é tempo e dinheiro. Não necessariamente liberdade pra mim envolve eu ter uma super liberdade geográfica, poder estar me mudando a todo tempo. E também liberdade pra mim não envolve eu ter que construir um negócio imenso, para depois eu vender esse negócio ou eu dar certo, né? E aí eu finalmente conseguir viver a minha liberdade. Então o discurso, eu acho que se traz hoje, ele é muito voraz com a sua felicidade e com a sua liberdade. Existem muitos conceitos de liberdade que você pode explorar. Talvez liberdade pra você seja fazer o que eu fiz, ter um pequeno negócio e morar nas montanhas. Talvez pra você seja morar exatamente onde você tá hoje, só que conseguir ter mais tempo pra sua família. Ou talvez liberdade pra você seja, cara, construir um bom relacionamento que você nunca construiu, que todos os seus últimos relacionamentos foram uma bosta, porque você tava muito agarrado de trabalho e tava ansioso. O que é liberdade pra você? Então, o recado desse vídeo é isso, não acredite nas fórmulas prontas. Eu acho, na minha opinião, que hoje eu continuarei no sistema, e se algum dia eu for virar nômade digital, ou for morar, construir minha casa, eu vou continuar no sistema, entendeu? Vou continuar viajando e pagando coisas. Se eu for construir morar ainda mais isolado algum dia, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar contratar pessoas, tá? Então eu quero... Cara, isso daí, a minha visão, né? Não tem como sair do sistema totalmente. Mas eu tenho percebido que há uma tendência de pessoas que querem esse isolamento, digamos assim, né? Que não é um isolamento, na verdade, as pessoas são produtivas. Aquele cara que a gente viu primeiro lá da cria peixe e tal, a mulher dele tem um curso sobre como fazer sabonete. E ele ensina sobre como fazer ali a plantação, o manuseio dos animais. Então, isso também é estar no sistema, né? Os caras ganham dinheiro com isso, eles se sustentam ali com a alimentação que eles produzem, eles vendem os cursos, vendem os sabonetes, provavelmente vendem peixe, vendem banana. Isso é estar no sistema. E produz algo que é valioso, né? Tanto na parte educacional, de aprender uma coisa que pouca gente ensina, quanto produzindo esses alimentos ou esses produtos que são mais saudáveis, né? Isso é valioso, valiosíssimo. quero dinheiro. Eu quero construir um negócio que faça sentido pra minha vida e me entregue essa liberdade. Porque hoje eu tenho saúde e hoje eu tenho tempo. O que eu preciso é manter isso. E aí, em cima dessa base, eu vou colocando coisas que agregam valor pra mim. O final do vídeo é esse. Pense muito bem no que é liberdade pra você. O seu conceito de liberdade pode variar. Você precisa pensar como e quando você vai querer ter essa liberdade. Se você não tem ela hoje, como é a liberdade ideal pra você? Beleza. Quando eu quero essa liberdade? Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 3 anos. Talvez você tenha 20 anos de idade agora. Cara, você ter liberdade aos 25 anos de idade não é nada mal, tá? Nada mal. Eu tava perdido ali aos 27 anos de idade, tendo que, cara, remodelar basicamente ali muita coisa que eu acredito, sabe? O seu próprio conceito de liberdade. Não se compare com mais ninguém, tá bom? Que o seu conceito de liberdade, ele vai... Isso pra mim faz muito sentido, muito sentido. Eu acho que é o grande problema atual. Nós nos prendemos na comparação, né? E nos tornamos reféns dessa imagem do que seria uma realização, né? Quem te disse que ser livre é usar roupa de marca? Quem te disse que ostentar é sinal de sucesso? Botaram isso na nossa cabeça, né? Infelizmente. Eu acho que é importante tirar isso também, sabe? Porque acontece uma manipulação velada que é cruel. É cruel. Vamos continuar falando sobre isso. Esse foi o primeiro vídeo do Jonas. Jonas Castro, cara sensacional aí que tá fazendo um trabalho muito legal no YouTube. E ele tem um estilo de vida muito interessante, né? Nós vamos ver outros vídeos dele reagindo. Diferente do que algumas pessoas pensam, né? O React não é tomar o conteúdo de outra pessoa como se fosse meu. Pelo contrário, eu estou divulgando o trabalho dele, vou colocar aqui o link. Você que se interessou, assista o conteúdo dele, né? Fale diretamente com ele, consuma os produtos dele, ele é um especialista nisso. É alguém que
eu estou acompanhando os vídeos dele e eu quero reagir a outro vídeo dele também, onde ele fala sobre o quanto ele economiza nesse estilo de vida e ele fala um pouco do que é o trabalho que ele faz, né? Que permite essa liberdade geográfica. É algo que eu acho interessantíssimo, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui na gravação agora. Depois a gente volta comentando outros vídeos dele. Também vou mostrar alguns trechos de outras famílias que vivem no campo. E, claro, né, isso exige uma preparação, como ele falou, né? Você vai criar seu filho no mato, você vai construir sua casa, você vai cozinhar tudo que você produz, então você vai ter que aprender isso. Mas eu imagino e diria que isso pode ser ainda mais prazeroso, né? Ainda mais natural, quando a gente tem esse contato ali com a natureza, onde a gente tem essa rotina lenta, né? De não precisar cumprir um horário, ou de não precisar estar em lugares que você não quer em determinados momentos do dia. Isso se torna mais fácil. Eu tenho interesse em aprender a cozinhar melhor, né? Aprender a cozinhar outros pratos, fazendo tudo desde o começo, assim. Desde a limpeza de um peixe até a colheita dos vegetais, dos legumes. Eu acho isso interessantíssimo, assim. Eu acho que muita gente tem vivido assim, tem exposto esse estilo de vida, eu acho interessantíssimo. E é algo que eu quero aprofundar aqui no meu canal. Até para buscar alternativas para realizar isso. E talvez, né, se isso realmente vingar, a gente faz uma documentação disso, né, um relato ali de como isso vai acontecer. Espero que dê certo. Então, muito obrigado pela sua presença. Logo mais eu continuo, a gente volta nessa pesquisa, nesse aprofundamento desse conteúdo.